obrigada. Muito obrigada pela sua palavra, pelo seu poder. Muito obrigada, Senhor, por esse lugar, por esse ambiente. Nós cremos, Senhor, que coisas sobrenaturais acontecerão nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, sairemos daqui carregados da tua palavra, Senhor. Debaixo da sua unção, para viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos, a mais uma Quinta Rema. Vamos dizer assim, esse tempo poderoso e um privilégio que é para a gente, né? Estarmos em cada quinta-feira sendo ministrados em uma matéria do Rema, né? Você que já fez o Rema sabe o quão preciosa essa escola é, o quão importante ela é para nós, para essa cidade, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para o avanço e a expansão do reino de Deus. Amém? Hoje nós temos o privilégio de termos Sânia Evangelista aqui como ministra da noite. Ela que é filha dessa casa. Amém? Hoje ela está em Petrolina, professora do Rema, e vai ministrar a matéria Realidades da Nova Criação, e eu sei que vai ser um tempo poderoso. Amém? Gente, falando em Rema, em Quinta Rema, eu queria dizer para você que amanhã nós teremos a aula nacional de abertura do Rema em todas as unidades do Rema em todo o Brasil. Amém? Então, amanhã às 8 horas, você que já é graduado, você que é aluno, você que ainda não é graduado, nós te convidamos a estar aqui, nesse tempo preparado pelo Senhor. Você que sabe e conhece o quanto o Rema marcou a sua vida e continua marcando, porque uma vez, queridos, que a gente tem contato com essa escola, a nossa vida nunca mais é a mesma. E a gente nunca deixa de ser treinado e preparado para a boa obra que o Senhor tem para nós. Então, amanhã, às 8 horas, nós teremos a nossa aula nacional de abertura com a nossa professora e querida diretora Sameire Andréa. Amém? Vem com muitas expectativas, traz muitos convidados. A aula nacional, quer dizer, aberta ao público. Nós vamos encher esse lugar de pessoas que desejam aprender e receber muito mais do Senhor. Amém? Falando também em Rema, eu queria dizer para vocês que as matrículas do Rema ainda continuam com 10% de desconto. Você que ainda não fez o Rema, você aproveita esse desconto para você realizar a sua matrícula nessa escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas, sabe? O Rema está aqui em Teresina desde 2009. Nós temos o privilégio de termos uma unidade dessa escola que muda vidas, que muda famílias, que muda histórias aqui na nossa cidade, na nossa igreja, e você não pode ficar de fora daquilo que o Senhor preparou. Amém? Aproveita, faz a sua matrícula. Você que era do primeiro ano em 2025, aproveita o desconto para você fazer a sua matrícula para o segundo ano agora em 2026. O Deus que te chamou para o primeiro, Ele quer que você conclua. Amém? O segundo ano, Deus está convidando você mesmo a completar aquilo que você começou. Deus é o Deus do começo e é o Deus do fim. Amém? A gente completa aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E aproveita esse desconto. O Rema, queridos, as aulas acontecem toda segunda, quarta e sexta, de 8 às 10h15 da noite. São 24 matérias, tem a duração de 2 anos, são 24 matérias, onde a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Onde você vai aprender de fato a palavra de Deus e você vai se tornar um cristão muito mais eficiente na propagação do Evangelho. Lembre-se, nós temos a responsabilidade dada pelo Senhor de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a gente não vai fazer isso de qualquer jeito. Nós vamos estar em sala de aula, recebendo a palavra e sendo eficientes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? No sábado, queridos, a nossa Secretaria de Missões daqui da nossa igreja, sede, Verbo da Vida Teresina Sede, vai estar realizando uma ação no Parque da Cidadania às 16 horas. E nós convidamos você, quem deseja participar dessa ação. Será um tempo onde muitas pessoas vão ser alcançadas. Nós vamos levar a palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou. A equipe da Secretaria de Missões vai estar lá às 16 horas no Parque da Cidadania. Se você quiser fazer parte, organize-se e esteja lá fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade.
Amém? Eu gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui na nossa igreja e nunca veio a um culto aqui na nossa igreja, eu queria que você levantasse a sua mão, por favor. Glória a Deus. Vamos para os dízimos e ofertas. Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza. A Bíblia diz, queridos, em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, os dízimos e as ofertas, o dízimo e a oferta é um princípio do Senhor. Amém? O dízimo não pertence a uma aliança, o dízimo pertence ao Senhor, a Deus. E nós devolvemos porque entendemos que Ele é aquele que nos dá os 100%. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá vigor, é Ele que abre porta, é Ele que abre janela, é Ele que faz o sobrenatural, é que faz se multiplicar. Então, nada mais justo do que a gente cumprir esse princípio de devolver aquilo que pertence ao Senhor. 10% de tudo aquilo que o Senhor faz chegar nas suas mãos. E as ofertas também é um princípio da parte de Deus, em que nós vamos ofertar no reino de Deus aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina, existe uma forma de nós fazermos isso. Não com tristeza, não por constrangimento, não por necessidade. Vamos fazer, queridos, porque nós temos uma aliança com o Senhor, porque amamos os princípios da palavra, amamos fazer parte do reino de Deus e daquilo que o Senhor está fazendo na terra, através daquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos. Nós somos investidores do reino de Deus, queridos. Nós que vamos financiar a obra de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. Amém? E nós fazemos isso cumprindo os princípios da palavra que estão dentro do dízimo e da oferta. Você pode ofertar nessa noite através do Pix da nossa igreja, você pode ofertar através do envelope que está aí à frente na sua cadeira. Você também pode fazer isso através dos cartões de crédito, de débito lá atrás com a nossa tesoureira. O que não vai acontecer é você ficar de fora desse momento. Amém? Então se organiza aí, você pode pegar o seu aplicativo, fazer a sua transferência e nós vamos orar. Levante seu envelope, levante sua mão, por favor, para nós orarmos. Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de cumprirmos os princípios da sua palavra. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a sementeira dos meus irmãos multiplicadas. Eu declaro portas abertas. Eu declaro bênçãos sem medidas em manifestação na vida deles, Senhor. O seu sobrenatural operando na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Você pode vir com alegria? Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros para dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros para dar chuva, prospere. Aleluia, graça e paz, boa noite, queridos. Quantos estão prontos para receber uma palavra da parte do Senhor? Você pode ficar de pé mais um pouquinho, já já você vai ficar sentado, vai receber uma boa palavra. Eu creio que o ambiente já está preparado, amém? O Espírito Santo já está falando, Ele está falando através das músicas, Ele está falando através dos ministros que subiram aqui para liberar uma palavra sobre você. E sabe, queridos, eu não sei qual é a sua expectativa para esse ano, mas esse ano está apenas começando. Diga comigo, esse ano está apenas começando.
E sabe, eu percebo que Deus, Ele está pronto para fazer coisas grandes. Enquanto Gabi estava lendo Malaquias, eu estava lendo nessa versão da King James e eu achei tão interessante, porque aqui não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu quero só trazer isso para você, para elevar a tua expectativa mesmo. Porque Deus, queridos, Ele vai e Ele precisa encontrar expectativa em mim e em você, para que Ele possa realizar aquilo que você está esperando. Se você não tiver expectativa, não tem como Deus realizar. Você está entendendo isso? Então diga assim: eu vou elevar as minhas expectativas, aquilo que eu estou esperando receber do Senhor. Talvez você esteja esperando receber coisas triviais, coisas que você já sabe que talvez possa chegar com o seu esforço. Mas Deus, Ele está querendo levar você para um nível aonde você vai viver o que só a janela do céu pode trazer para você. Enquanto eu estava lendo sobre esse texto, a janela do céu, me veio algo. Janela só se abre do lado de dentro. Só quem está dentro pode abrir a janela. A porta, quem está fora pode entrar. Mas a janela, só quem abre é quem está dentro. Então é Deus abrindo portas, abrindo janelas, fazendo coisas chegarem na sua vida que só Ele poderia fazer chegar. Não, eu não sei se você está entendendo. Deus está pronto para derramar sobre a sua vida coisas que só Ele poderia fazer. E sabe, queridos, isso me veio na hora do louvor, e eu vou liberar isso que está da maneira como está nessa versão, porque está dizendo assim, o Senhor diz: provai-me com isso. E Ele diz: provai-me agora com isso, quando você traz os dízimos e as ofertas, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Não, eu não sei, mas eu não podia ficar com isso só para mim. Deus quer liberar uma bênção que não vai ter espaço suficiente para você receber, de tão grande é a expectativa que Ele tem de derramar sobre a mim e sobre a sua vida. Sabe, queridos, não é se Deus pode, não é se Deus quer, é se eu posso crer naquilo que Ele está dizendo que pode fazer por mim. E hoje à noite nós vamos ouvir sobre uma realidade poderosa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Oh, glória a Deus. Nós vamos entender algo sobre isso aqui, queridos, que se você pegar, eu creio que você já ouviu muita palavra esse final de semana. Quem estava aqui no aniversário da igreja? Meu Deus do céu, você aprendeu que você é crente de você. Você é o crente da sua vida. Você aprendeu isso? Quantas coisas maravilhosas nós ouvimos nesses dias. Mas hoje o Senhor tem uma porção para liberar sobre você, que eu acredito particularmente, que se você pegar esse entendimento e você começar a colocar em prática na sua vida, você vai ver coisas grandes se manifestando com uma facilidade que vai te surpreender. Porque, querida, é Deus que abre a janela, é Deus que derrama. Oh, glória a Deus, eu vou dizer de novo, é Deus que abre a janela, é Deus que derrama. Mas Ele precisa de um coração que está cheio de expectativa para receber aquilo que Ele pode derramar. Amém? Você pode levantar suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra, por cada coração aqui que é uma boa terra, Pai. Eu creio que a tua divina semente vai ser liberada sobre as nossas vidas nessa noite. E nós vamos sair daqui, Pai, mais edificados, mais encorajados, mais determinados a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Porque nós decidimos crer, nós decidimos nos posicionar na tua palavra. E nós vamos viver aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos, aleluia. Obrigada, pessoal, vocês são bênção. Eu sei que hoje é um culto mais curto, então eu quero aproveitar todo o tempo. É uma quinta rema. Quem já fez o rema aqui, levanta a mão. Uau, muita gente. Quem vai fazer o rema aqui, levanta a mão. Nós temos algumas pessoas que levantaram a mão. E quem não sabe ainda se vai fazer o rema, levanta a mão. Então, todo mundo aqui ou já fez ou vai fazer e não tem ninguém que não saiba. Ok, mas eu creio que ainda assim, Deus Ele vai estimular você a desejar conhecer mais da palavra, conhecer mais do Senhor essa noite. Amém, queridos?
quanto mais a gente vem para a luz, mais a gente pratica a palavra, mais você deseja a luz da palavra na tua vida. Qual é o segredo de ser faminto? Praticar. Oh, glória. Eu vou dizer de novo, a prática da palavra vai fazer com que você deseje cada vez mais conhecer a palavra. Porque, na verdade, a Bíblia diz que quando nós nos expomos à luz, as nossas obras, elas também são expostas. Mas quando nós praticamos a verdade, quanto mais praticamos, mais desejamos nos expor à luz. Mais desejamos que Deus possa corrigir, que Deus possa alinhar as coisas, que Deus possa nos apontar o caminho. Então, qual é o segredo? É praticar a verdade. Amém, queridos? Desejar a luz da palavra cada vez mais. Então, como a gente vai falar rapidamente aqui sobre realidades, eu quero trazer algo aqui para você. Antes, eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto base dessa matéria. Você já sabe qual é? 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Nós vamos abrir nesse texto e algumas coisas já quero começar a compartilhar que Deus trouxe ao meu coração para que a gente falasse hoje. No versículo 17, eu vou ler aqui na King James Fiel, 1611, essa versão é exatamente igual à Bíblia King James em inglês. E a gente já tem ela em português, olha que bênção. Então, você pode depois adquirir. Tem inclusive os comentários do John Wesley, gente, do Novo Testamento, ô glória. Então, vamos lá. Versículo 17 diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Diga comigo, ele é. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Aleluia. Vamos entender algo aqui. A Bíblia está dizendo que se algum homem está em Cristo, o segredo aqui está nessa frase. Diga, eu estou nele. Na verdade, essa realidade é para quem está em Cristo. Agora, não é para quem estará, é para quem já está. Se você já está em Cristo, essa realidade aqui já é a sua. E veja que a Bíblia está dizendo assim, aquele que está em Cristo, ele é, veja, uma nova criatura. Ele é, não está dizendo que ele será. Então, na verdade, essa condição já é a sua agora mesmo. Diga, agora. Diga, agora. Amanhã, depois da manhã, eu vou continuar sendo uma nova criatura. Na verdade, essa já é a tua realidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já aprendeu, quem fez rema e quem vai fazer ainda, né? Você vai aprender sobre isso. Que o que nasceu de novo em você, o que se tornou uma nova criatura é o seu espírito. Amém? Quando você nasce de novo, o seu espírito é uma nova criatura. E existe uma realidade disponível dentro de você que é espiritual. Fala comigo, espiritual. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João. Vamos rapidinho lá para João capítulo 3. A gente vai ler aqui a partir do versículo 5. E eu vou avançar mais rapidinho nessa parte, porque eu quero chegar em outras coisas. Jesus respondeu a Nicodemos, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Então é interessante que nesse texto, Jesus ele também está dizendo algo para Nicodemos. Ele diz, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Mas aquele que nasceu, entrou. Não, eu não sei se você está entendendo. Aquele que nasceu já entrou. Amém. Vou dizer de novo. Aquele que nasceu já entrou no reino. Amém. O reino de Deus já é a minha realidade e já é a sua realidade. A realidade minha e sua não é mais, amados, essa condição terrena. Espiritualmente, a nossa realidade já é do reino dos céus. Oh, aleluia. Agora presta atenção, deixa eu você entender algo aqui. Jesus falou, olha, aquele que nasceu da carne é carne. Então existe uma dimensão em nós que é carnal. Existe uma dimensão em nós que é terrena. Mas ele diz, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Então existe uma dimensão em nós que é
espiritual. E é aqui que a gente se perde. Oh, glória a Deus. Porque quando você para se ver, para se olhar, muitas vezes a gente está tentando se ver em Cristo na carne. Você olha para a sua carne, você olha para as suas limitações ainda, você olha para as coisas que você ainda falha e você fala, como que eu posso estar em Cristo? Mas na verdade, queridos, a sua realidade espiritual, que já é em Cristo Jesus, ela na verdade ela não oscila, ela não muda, ela não altera. A realidade é que você já é uma nova criatura. Você olhando, vendo, sentindo ou não sentindo, diga, sentindo ou não sentindo, eu já sou. Jesus está dizendo que aquele que nascesse do Espírito é Espírito. Você é um Espírito. E você está em Cristo. Agora tem um outro texto que eu quero chamar a sua atenção para algo que nós vamos tratar aqui também. Vai lá em 1 João, capítulo... Deixa eu te mostrar algo aqui, porque a gente vai passar rapidinho por essas coisas. 1 João capítulo 4, diz assim... Eu quero ler o contexto a partir do versículo 17. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Uau! Ousadia no dia do julgamento. Então, no dia do julgamento, você vai estar lá cheio de ousadia, porque você entendeu que você está nele, ele está em você, e você habita no amor dele, e você anda nesse amor, e quando você chegar lá diante dele, você vai estar com ousadia. Oh, glória a Deus. Diga assim, a minha realidade em Cristo é que eu habito no amor de Deus. E você sabe que a fé atua pelo amor, amém, queridos? Você habita nesse lugar. Olha só, espiritualmente você já está lá. Agora veja o que ele vai continuar dizendo. Porque como ele é, assim também somos nós nesse mundo. Espera aí. Como ele é, ou seja, como Jesus é, nós somos nesse mundo? Como assim? Quando você olha, por exemplo, amado, para a dimensão carnal, você sabe que você não é como ele na carne, é? Você não é como ele na carne porque o corpo dele já é glorificado. O seu ainda não é. Será? Você vai receber um corpo como o dele, mas ainda não chegou. Então, se a Bíblia está dizendo que agora nós já somos como ele é, na mente você já é como Jesus é? Na sua alma, você já está com a sua alma toda renovada como Jesus é? Não, ainda não. Você está renovando a sua mente todos os dias. Na sua alma, nos seus pensamentos, você ainda não é exatamente como ele é. Mas no Espírito, você já é exatamente como Jesus é, agora mesmo. Não, eu acho que, eu vou dizer de novo aqui. Espiritualmente, o seu espírito humano já é exatamente como Cristo, agora mesmo. Você não vai ser quando você morrer, você já é agora, como ele. Diga, exatamente como ele é. Então, dentro de você já existe uma realidade. Oh, glória. Aonde essa realidade está? Aqui dentro, diga, dentro de mim já existe uma nova realidade. Dentro de você, você já é como ele. Oh, aleluia! Dentro de você já existe a autoridade dele. Dentro de você já tem o poder dele. Dentro de você já tem a vida dele. A vida abundante de Cristo. Está aqui, essa realidade do seu espírito. Diga, já está dentro de mim. Qual é o nosso maior problema? Queridos, a gente quer viver uma vida espiritual, desfrutando da vida abundante que é espiritual, carnalmente. E eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. Porque por mais que tudo isso já esteja dentro, já está aqui, ou seja,
No seu espírito já tem cura. Não sei se você está entendendo. Diga assim: no meu espírito já tem cura. Já tem a vida, queridos. Aqui dentro você pode tirar daqui de dentro a realidade de quem Cristo é. Já está dentro de você, já está dentro de mim. Mas essa é uma realidade espiritual. Você não está vendo o teu espírito agora mesmo, tá? Então como é que eu posso entender essas coisas? A Bíblia diz que a palavra é o meu espelho. Eu só posso ver o que eu não consigo ver por dentro, eu não consigo ver o meu espírito, eu não consigo ver o Espírito Santo aqui dentro, mas o espelho da palavra me mostra que isso é a minha realidade. Eu sei o que está acontecendo dentro de mim agora mesmo, porque a palavra, que é o espelho, está me mostrando a minha realidade. Só que existe um espelho natural também. Esse espelho natural também me mostra a minha realidade terrena. Esse espelho natural me mostra a minha condição natural, a Sânia ainda física, né? E não só fisicamente, mas as minhas emoções. Quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu não estou. As minhas emoções também têm um espelho natural que me mostra elas. Agora presta atenção aqui. Você nunca vai conseguir andar no nível do Espírito olhando para o espelho natural. Não, eu vou dizer de novo. Se você olhar para o espelho natural, tudo que você vai ver é a sua condição natural, carnal. E aí é onde está o nosso problema, queridos. Porque pela fé, somente pela fé, eu posso olhar para esse espelho espiritual e dizer: eu não estou vendo isso dentro de mim, mas eu creio que a palavra está dizendo a minha realidade. E eu pego essa realidade pela fé e eu começo a andar nessa realidade também pela fé. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que é óbvia, mas que a gente se esquece. Fé não é sentimento. Eu vou dizer de novo: fé não é sentimento. Agora eu vou até descer, porque eu quero ficar perto de vocês para dizer isso. Olha só, se você ainda está andando naquele nível aonde você precisa, eu estou declarando a palavra, eu preciso sentir. A gente fica às vezes declarando, eu estou declarando que pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Aí você começa a olhar para o corpo, tentar sentir. Se está sentindo alguma dor, você começa a tentar sentir que aquela palavra está fazendo alguma coisa enquanto você fala. É ou não é? Ou muitas vezes, enquanto a gente está declarando a palavra, a gente está querendo um sinal de que aquela fé está funcionando. Você quer se agarrar no sentimento, você quer se agarrar na visão, mas deixa eu te dizer, isso aqui é natural, isso aqui é carnal. Se eu e você ainda estamos vivendo no nível de sentimento, nós não estamos na fé, querido, porque a fé ela está acima do sentimento. A fé se move pelo que Deus fala, a fé se move simplesmente pelo espelho da palavra. Eu não preciso sentir nada para declarar, eu não preciso sentir nada para crer, mas você precisa tomar uma decisão de acreditar que aquilo que o espelho está falando é verdadeiro. Essa é a verdadeira identidade sua, é quem você verdadeiramente é. Meu Deus do céu, oh glória, diga assim comigo: graças a Deus, porque eu não preciso sentir para acreditar. Fé é decisão. Entenda isso, querido. Presta atenção. Você vai ler muitas vezes nas Escrituras que você é justo em Cristo Jesus. Você foi justificado. Mas se você olhar para o natural e ver que você ainda comete erros, que você ainda faz injustiça, que você ainda comete pecado, o que você vai fazer? Você vai escolher ficar com esse espelho natural te mostrando ainda a tua condição carnal, ou você vai decidir se conhecer através do espelho da palavra, te mostrando a tua realidade espiritual, que pode transformar a tua mentalidade ao ponto de alterar o teu comportamento natural.
Eita glória! Diga assim comigo, a palavra, ela me mostra quem eu sou, verdadeiramente. Na essência, amado, você já é como Ele. Se você é como Ele, você pode fazer as mesmas coisas que Ele faz. Meu Deus do céu, eu não sei se você se anima com isso. Se você ficar procurando sentir, você não vai se animar. Se enquanto você está ouvindo essas coisas, sabe, querido, você está esperando ter um sentimento, um arrepio. Ah, deixa eu ver se eu sinto alguma coisa para confirmar que isso que ela está falando é verdade. Você ainda não está no nível da fé. Deixa eu trazer algumas coisas bem interessantes e bem práticas para você, sobre, na verdade, o que verdadeiramente é fé. Eu sei que você já ouviu isso aqui muitas vezes, mas antes disso... Não, eu vou falar isso primeiro, depois a gente vai para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. A gente vai primeiro falar sobre isso. Vai lá comigo para Gênesis capítulo 12. Deixa eu te mostrar aqui, biblicamente, alguns exemplos, para você detectar se você realmente está vivendo nessa nova realidade, ou se você ainda está tentando se encontrar nessa realidade com os olhos naturais, com o espelho natural. A Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, do teu país, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pronto. Abraão ouviu uma palavra de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí eu pergunto para você, querido, Abraão ficou parado esperando sentir que ele estava cheio de fé? Peraí, Deus falou comigo, eu tive uma visão, mas eu preciso sentir aqui que realmente isso que Deus falou vai acontecer, e a partir desse sentimento eu vou começar a me mover. Foi isso? Por que então muitas vezes você e eu esperamos sentir alguma coisa para levantar a mão e começar a adorar? Por que você e eu muitas vezes esperamos sentir alguma coisa para parar, para meditar ou até mesmo para declarar a palavra? Abraão não sentiu nada aqui, amados. Ele não tinha visto o que ia acontecer. Ele não sabia o que esperava ele nessa terra. Ele simplesmente ouviu uma palavra: sai. E deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que a palavra hebraica para fé é a palavra emuná? Essa palavra, ela vem da raiz da palavra amém, sabia? É a palavra amém, a raiz da palavra emuná vem da palavra amém. E essa palavra, cada letra dela tem um significado. E na verdade, resumindo o significado da palavra amém, significa decisão, fala comigo, decisão, firmeza, constância, fidelidade. Então presta atenção. No momento que Deus fala isso para Abraão, ele não, natural, com os olhos naturais, com o espelho natural, nada mostrava para Abraão o que iria acontecer. Mas ele ouviu uma palavra de Deus e ele saiu. Presta atenção. A fé de Abraão aqui está na atitude de sair. Não, eu não sei se você está entendendo. Mas eu vou dizer isso para você de novo. A atitude é a fé. Eu vou dizer para esse lado aqui com outras palavras. Diga assim comigo. Aquilo que eu faço, as minhas atitudes mostram a minha fé. A atitude de sair e obedecer a palavra de Deus é a fé de Abraão em ação. Se você diz que crê, mas você não está agindo, a fé, ela é uma decisão, ela é uma ação. A palavra por si só, na língua hebraica, já está falando, não é algo passivo. Não é algo, amado, de você dizer, eu acredito, eu estou acreditando, eu estou confiando e eu estou esperando. Não, a fé não é ficar
esperando. Não, eu não sei se você entendeu. Abraão não ficou esperando. O que ele fez? Não, eu vou dizer de novo. O que Abraão fez? Ele saiu. Gente, você está esperando o que ainda para começar a decidir se ver na maneira que Deus está dizendo que você é? Se eu estou esperando ainda alguma coisa, eu estou querendo o quê? Ver e sentir. Se eu estou esperando, eu estou querendo ver e sentir. E se você está querendo ver e sentir, essa dimensão aí, ela é carnal, ela é terrena, e você não vai conseguir os resultados que a fé pode trazer. Porque a fé está acima dos sentimentos. A fé não é sentimento, é uma decisão, é uma firmeza de ser fiel e seguir aquilo que Deus está falando. A mesma palavra para fé e fidelidade no hebraico é a mesma. É por isso que a Bíblia diz que quando Caleb e Josué perseveraram em seguir o Senhor, eles foram fiéis em seguir ao Senhor. Por quê? Porque eles continuaram seguindo a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tinha dito. Tem gigante, é verdade. A terra é exatamente aquilo que Deus falou que ela era. Tem gigantes? Tem. Mas nós vamos devorar como se fosse pão. Porque Deus disse que é para ir e possuir. Isso é fidelidade. Isso é fé, queridos. É eu sentindo ou não sentindo, eu vou, eu obedeço, eu tenho uma ação. Diga comigo, fé é ação. Eu quero que você abra lá comigo rapidamente em Tiago. Gente, isso é maravilhoso demais. Porque quando você sai do nível das emoções, nada te para. E deixa eu te dizer, é impossível uma pessoa que vive no nível dos sentimentos, do sentir, do ver, é impossível essa pessoa ser constante. Não tem como você ser constante. Você vai viver uma vida de altos e baixos. Um dia você vai estar se sentindo filho de Deus, no outro dia você vai acordar se sentindo filho do diabo. Sei lá, se um dia você acordar perturbado, espero que não, né? Mas eu digo assim, tem dia que você vai acordar a pessoa mais cheia de fé, rica, poderosa. Qualquer coisa que Deus falar, eu estou dentro. Aí tem dia que você vai acordar, oh Jesus, misericórdia, aquele boleto que eu tenho que pagar. Eu estou raspando a conta, não tem mais nada. E você já está ali murmurando, reclamando, se sentindo falido, se sentindo derrotado, se sentindo destruído. É ou não é? Se você e eu vivermos por esses sentimentos, por essas emoções, você nunca vai andar pela fé. Você nunca vai acessar a dimensão espiritual. Por quê? Porque a dimensão espiritual não tem um espelho do lado de fora que te fala o que está dentro. O único espelho que pode te mostrar o que está dentro é a palavra de Deus. E a fé é andar naquilo que Deus falou. Nada mais, eu não tenho que sentir, eu tenho que decidir, eu vou me apropriar dessa verdade, eu vou me apropriar. Deus, se você remove monte, então você remove monte, eu declaro que você vai remover monte, eu sentindo ou não, vendo ou não, eu vou declarar e crer com o meu coração, porque Deus fala que é a vontade dEle, que Ele faz. Deixa eu dizer algo que Deus falou comigo. Eu não sei se talvez tenha alguém aqui que tem esse mesmo pensamento. E eu vou dizer para você, porque talvez, né, Deus possa te responder aqui. Eu estava orando a respeito, estou lendo a Bíblia toda, né? Estou fazendo o plano de leitura do Tiago Freitas, 3 meses. E leio a Bíblia inteira. E aí, eu estava lendo aquela passagem de Josué, quando ele vai repartir a herança. E ele começa a dividir a herança ali para todo o povo e Deus vai delimitando. Ó, daqui para cá, a tribo de Judá. Daqui para cá, Benjamim. E ele começa a dizer aquilo que cabia da herança para cada um dos filhos. Só, queridos, que algo me chamou a atenção. Porque às vezes a gente está assim, pai, tá certo, é a minha herança. O Senhor disse que isso é minha herança, me pertence. Mas e aquelas coisas que eu desejo? Que o Senhor não falou, eu posso crer nelas também? Ei, alguém está pegando aqui o que eu estou dizendo? E aí eu falei assim, Senhor,
Eu preciso que você seja de claro para mim e direcione a minha vida. Diz assim: minha filha, ó, é isso aqui que eu tenho e é isso aqui que eu quero te dar para esse tempo e para essa estação. Eu falei: pai, seja claro comigo. E aí o Senhor falou assim: lembra dos filhos de Israel, quando eles me pediram o que eu não dei? Presta atenção. Chegou um momento na repartição da terra que a filha de Caleb chegou para ele e disse: pai, você me deu uma terra seca e eu quero a fonte de água. Ele não tinha dado, a terra era seca, não tinha água na terra. Era só terra seca, não tinha fontes. E aí ela foi lá ousadamente, pediu para o pai, Caleb, e o pai deu as fontes superiores e as inferiores. O norte e no sul, as águas que estavam no norte e as águas que estavam no sul. Porque ela ousou pedir. Presta atenção. Aí teve um outro grupo que chegou para Josué e falou assim: Josué, tem aquela região montanhosa que Deus ainda não deu para ninguém, mas tem Cananeu lá, e a gente está disposto e a gente tem força para destruir aqueles cananeus. E Josué falou: vocês querem aquela parte, tem força para destruir, então vai e constrói e destrói aquilo tudo lá e toma posse daquela terra. E eles foram lá e tomaram posse da terra. Veio Caleb e disse: Josué, eu quero a região montanhosa. E Josué falou: quer? Então vai lá e pega. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Você pode até estar querendo coisas, mas Deus está dizendo: tem força, tem coragem, tem ousadia para ir lá e conquistar? Quer? Mas você vai se levantar para fazer alguma coisa com isso? Ou você simplesmente está me pedindo para eu mostrar que te dei? É claro, amado, que Deus, Ele também dá desejos no nosso coração. É claro que Deus também quer que você peça. E Ele disse para mim: filha, é verdade, eu tenho uma herança, eu tenho planos, eu tenho coisas para a sua vida, mas eu também estou disposto a dar o que você está pedindo. Amém, aleluia. E às vezes esse pedindo, né, pode ser N coisas que esteja dentro do plano de Deus para você. Lógico, Deus vai dar aquilo que se encaixa com a sua vontade, a vontade dEle, as duas coisas se encaixando, e Deus vai liberar sobre a sua vida. Mas o que eu quero dizer, a gente tem essa ousadia de chegar e dizer: ei, ninguém pegou isso aqui ainda, Senhor, eu quero isso aqui para mim. Ninguém foi para essa terra ainda, eu quero essa terra para mim. Oh, Jesus, eu não sei se você... Deus está falando com alguém aqui. Sabe, queridos, às vezes a gente está muito tímido, não crê ainda. Por quê? Porque a gente ainda está preso aos sentimentos. Preso a sentir. Será que Deus... Eu não consigo sentir que Deus vai me dar. Eu não consigo sentir que isso aqui vai acontecer. Oh, querido, sai desse nível. A sua vida de fé é no Espírito. É com o coração que você crê. É com o Espírito que você crê. Você declara, você crê com o seu coração. Abre a sua boca. Declara aquilo que você está crendo. E então você verá depois. Não é antes. Se a fé é o que vai mudar a realidade, você vai ficar olhando para a realidade? O que o povo de Israel fez? Olhou para o tamanho do gigante, olhou para o tamanho da dificuldade. Isso alimentou a fé deles? Ou isso fez com que aquilo que eles estavam vendo, a condição carnal, se tornasse mais forte ainda? Se você ficar parando para meditar nas dificuldades e nos problemas, você vai cada vez mais deixar a sua carne mais forte. E o seu espírito cada vez mais enfraquecido. Então nós precisamos tomar uma decisão. Eu decido crer, independente daquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Eu não vivo pela minha carne. E olha que coisa interessante. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho ali, minha gente. Que horas é que termina? Por favor, alguém me diz. Porque eu estou vendo só o horário, não estou vendo o tempo, né? Mas deixa eu te mostrar algo. Eu queria que você abrisse comigo em Tiago. Depois a gente vai voltar aqui rapidamente. Eu quero já começar a avançar com você aqui, para a gente já finalizar.
O tempo está correndo, né? Mas vamos lá para Tiago. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Hoje você vai sair do nível dos sentimentos, em nome de Jesus. Diga assim comigo, hoje eu decido sair do nível dos sentimentos e subir para o nível da fé. Você vai subir de nível hoje. Você vai sair desse lugar de natural, de olhar, de ver, de sentir. Queridos, não é aí o lugar que Deus nos chamou. Nosso lugar é no Espírito. É por isso que a Bíblia fala que no Espírito você já é como Cristo. No Espírito você pode ser fervoroso. Não é se você está sentindo vontade de ser fervoroso. Não é se você está sentindo fogo. Você é fervoroso no Espírito, porque você decide. E além das emoções, o Espírito não precisa sentir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito já tem a realidade dentro dele. O Espírito já crê. O Espírito já sabe, já conhece. Então, na verdade, queridos, a gente é que precisa ir para essa dimensão espiritual de quem nós já somos por dentro. E isso, quanto mais você vem para esse lugar de quem você é nele, diga comigo, nele. Então, você já está misturado com Jesus, amém? Nele é você e ele, fazendo uma unidade. Então, na verdade, essa é a sua realidade. Nele você já pode, nele você já é. E aí você que vai levar a sua alma, você que vai levar os seus pensamentos para a realidade do Espírito. Veja o que Tiago diz. Ele diz assim, olha, versículo capítulo 2... Ele diz assim no versículo 14: pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Pode semelhante fé salvá-lo? A palavra obras aí é o que, gente? A ação, a atitude. O que ele está dizendo? Se você diz que tem fé, mas você não tem a atitude, você não tem a fé. Essa fé não tem como te salvar. Essa fé não tem como fazer nada por você. É a mesma coisa de você nunca ter confessado a Cristo. Você diz que crê, mas não confessa. Esse não confessar é a falta de ação que não te salva. Mas essa salvação aqui, gente, é em qualquer área. Se você precisa de uma intervenção na área financeira, se você precisa de uma intervenção na área familiar, seja qual for a intervenção que você precisa, presta atenção que a Bíblia está dizendo. Se você tiver fé, diz que tem fé, mas a atitude não acontecer, você não tem como esperar que essa fé vai fazer alguma coisa, porque a fé é a atitude. Diga comigo, a fé é a atitude. Eu não sei se vocês viram no meu stories o que eu falei sobre algo que eu passei no início desse ano. Eu postei o meu testemunho. Eu comi algo lá em Petrolina, na verdade. Eu nem vou explicar aqui muito porque foi um negócio que eu não sabia que estava envenenado, minha gente. Resumindo, estava envenenado. E eu não morri porque Deus tem um plano grandioso na minha vida. Oh, glória a Deus. E na verdade eu não tinha noção quando eu comi, então passou algumas horas, eu comecei a passar muito mal. Comecei a ir no banheiro, assim, eu fui mais de 10 vezes. Eu já estava desidratando, já estava com dores abdominais, assim, fortíssimas. E eu não sabia o que estava acontecendo. Só que no momento que eu estava sentindo tudo aquilo, inicialmente eu achava que era uma besteira, alguma coisa que eu comi que não me fez bem. Só que o negócio foi aumentando, foi tomando proporções. Eu quase desmaiei, eu estava sozinha em casa, o povo brigou que só comigo, porque eu não liguei para ninguém. Simplesmente eu ouvi o Espírito Santo dizer assim para mim: só adora. Preste atenção. Eu ouvi o Espírito Santo dizer: só adora. Só que, gente, eu já estava num estado que estava preocupante. A minha mente, a minha alma dizia assim: liga para alguém, tu vai morrer.
Mas no meu espírito eu escutava: adora, adora. E eu comecei a adorar, e eu comecei a cantar aquela música, né, que diz: eu só tenho um aleluia, né, Senhor, não tem mais nada, é um aleluia. E você sabe que a palavra aleluia é literalmente gratidão. Essa palavra significa reconhecimento, agradecimento. Aleluia é isso, né? É louvor, agradecimento a Deus. E eu comecei a cantar: Senhor, eu só tenho um aleluia. Só dá para sair. Gente, eu não tinha força para falar. Eu não tinha força para falar. E naquela hora eu comecei. Veja, quando eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, na hora que eu comecei a cantar, essa atitude é a fé. Você entendeu? A atitude é a fé em ação. Não tem como você dizer que crê se você não agir na palavra que você está ouvindo. E na mesma hora, adoração, adoração, adoração. Começou 6:30 da tarde. Gente, as dores, e eu dizia assim, quando deu umas 8:30, 9 horas, que eu ainda estava com dor, eu disse: Espírito Santo, eu vou ligar pelo menos para algum dos pastores, alguém chegar, trazer um Buscopan para mim, porque até o que estava lá em casa estava vencido, que eu não tomo, aí estava tudo vencido, tinha remédio mais para nada que eu pudesse tomar. E aí na mesa, eu não tomei remédio nenhum. O Espírito Santo falou: eu sou melhor que o Buscopan. Adora, adora, adora. E, gente, foram 6h30 adorando sem parar. Com dor, com dificuldade, suando frio, mas em um intervalo e outro, que eu parava, o Senhor dizia: dê comando para o corpo. Diga: saúde seja restaurada. Saúde seja restaurada. E adore, e adore. Gente, deu meia-noite, mais ou menos por volta de 00:30, eu já estava completamente sarada, sem nenhuma dor. Até aquilo que estava desarranjado já tinha ficado arranjado de novo. Você está entendendo? Mas presta atenção, o meu sentimento, a minha alma, tudo estava gritando, dizendo o contrário. Mas eu tinha uma convicção do que o Espírito falou dentro de mim. E eu agi naquela palavra. E eu creio que porque eu agi, a cura se estabeleceu. Quando passou tudo, foi que o Espírito Santo deixou eu descobrir que eu tinha comido algo envenenado. Porque talvez se eu soubesse que eu estava passando por aquele processo, eu teria ficado com medo. Talvez a minha fé não teria sido tão firme como foi na hora. Então Deus não deixou nem eu saber o que era o problema. Por que eu estou falando isso para você? Não importa o tamanho da situação. Não importa o tamanho da dificuldade, se você conseguir calar a voz dos seus sentimentos, amado, calar tudo que você está sentindo e vendo e gritando dentro de você, e você simplesmente ficar firme com aquilo que Deus falou e não largar nem para o trem, você vai viver o resultado dessa palavra na sua vida. Meu Deus do céu, você pode ficar de pé? Aleluia! Eu creio, queridos, que existe um novo nível para a gente viver. Mas sabe, esse nível é o que já está dentro. Diga comigo, é o que já está dentro. Na verdade, esse novo nível, queridos, é você andar na realidade que você já possui. Não é você ficar esperando algo novo. É você andar na realidade que você já tem. Sabe, a cura já está aí. O poder de Deus já está aí para ser liberado. O Espírito Santo já habita dentro de você. Deixa eu dizer, Gabi, eu cheguei aqui com dor de cabeça. Eu falei para ela: Gabi, eu estou com dor de cabeça. Ela: tu quer um remédio? Eu disse: não, eu acho que é falta de água. Tomei um copo de água, mas a dor de cabeça continuou. Na hora do louvor. E eu disse: dor, saia da minha cabeça agora, no nome de Jesus. Queridos, eu continuei adorando, porque eu não preciso sentir que aquilo que eu declarei vai acontecer, porque o que eu declarei é a palavra. É o que o espelho está me dizendo. E o que aconteceu? Pergunta: o que aconteceu? Passou.
É essa realidade, amado, que eu e você carregamos. É essa realidade que já está dentro. Meu Deus, quando eu e você entendemos isso e começamos a viver à altura daquilo que já possuímos, você vai parar de ficar esperando. Ah, meu Deus do céu, levanta as tuas mãos. Aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo, se renda a Ele agora. Se renda a essa presença agora, querido. Deixa o Espírito Santo avivar essa palavra dentro de você. Deixa o Espírito Santo trazer à tua memória essa realidade. Deixa Ele traz aquilo que você já tem ouvido tantas vezes. Deus está nos convidando para vivermos na dimensão do Espírito, aonde não há limites. Aonde, queridos, essa dimensão, tudo é possível. Não há limites para o agir de Deus na dimensão espiritual. Não há limites para aquilo que a nossa fé pode alcançar no nível espiritual. Quando você rompe com os sentimentos, com essa necessidade de tocar, com essa necessidade de sentir para ver e crer no que está vendo. Não, a palavra ela vai acima da sua situação. A palavra de Deus ela vai acima do que você está vendo. A palavra de Deus, amado, ela atravessa as tempestades que você está vendo. Quando os discípulos estavam dentro do barco, desesperados, porque o vento era contrário. E havia uma tempestade tentando derrubar o barco deles. E eles estavam sozinhos dentro daquele barco. Jesus não estava com eles, Jesus estava orando no monte. Tinha despedido eles para ir adiante. E de repente as águas começaram a entrar no barco e eles se desesperaram. E sabe, a Bíblia diz que Jesus apareceu diante deles, andando sobre as águas. Sabe o que isso me fala? Isso me fala que aquilo que está desesperando a mim e a você, aquilo que você está dentro do barco desesperado, achando que vai morrer, Jesus aparece andando sobre isso. Não, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Ele está andando sobre esse problema que parece que vai te matar. Ele aparece andando sobre isso, para você entender, ei, na dimensão espiritual não há limites. Ele anda sobre as águas, ele anda sobre a tempestade, ele anda sobre aquilo que está querendo virar o teu barco. Mas não vai ser na dimensão do sentimento que você vai viver isso. Oh, você pode fechar os seus olhos e pede ao Espírito Santo agora: Espírito Santo, me ajuda a sair do nível do sentimento. Eu quero ir além desse nível hoje, eu decido hoje que eu vou declarar a palavra, eu vou confessar a tua palavra, e eu não vou ficar atentando para o que está ao meu redor. Não é o que acontece enquanto você declara, meu amado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é você saber, né? Ah, eu estou falando e a molécula da palavra tem poder para criar. Não é você entender cientificamente o que acontece enquanto você fala. Porque na verdade fé é uma atitude de obediência. Você fala porque Ele manda você falar. E a coisa acontece porque você obedeceu o que Ele mandou. Você está aqui comigo? Eu quero finalizar com isso, sabe? Existe um conhecimento que liberta, mas existe um conhecimento que aprisiona. O conhecimento que liberta é o conhecimento da verdade. É você conhecer a verdade daquilo que Ele fala sobre você. É você conhecer a verdade daquilo que Ele já diz sobre você. Mas existe um conhecimento natural que te aprisiona. Um conhecimento natural que impede você muitas vezes de viver o sobrenatural. Porque você fica tentando entender na sua cabeça como é que essas coisas vão acontecer. Eu declaro, mas aí eu estou falando, como é que essas palavras têm poder? E você fica tentando entender. Não, queridos. Sabe aonde Pedro foi mais desafiado? Foi na área que ele conhecia. Nesse momento aqui a Bíblia diz que ele falou, ele andou sobre as águas.
Senhor, se é tu, me manda ir ter contigo. Pedro sai do barco no meio da tempestade, anda sobre as águas, mas ele começa a reparar na força do vento. Por quê? Porque aquele ambiente era um ambiente que ele conhecia. Pedro trabalhava com pesca, ele sabia o que era uma tempestade. Conhecimento natural fez a fé dele tentar naufragar muitas vezes. Assim como as redes, que ele não queria lançar porque era de dia. Qual é o conhecimento natural que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? Eu quero dizer para você que ele decida que esse ano você vai investir no conhecimento da verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E ela está disponível para libertar você, amém? Glória a Deus. Eu queria perguntar se você está aqui nessa noite. Você entrou nessa igreja, talvez convidado por alguém. E se você está aqui, mas nunca entregou sua vida a Cristo, eu quero chamar você para fazer essa oração com você nessa noite. Se você entrou nessa igreja, mas você está talvez até vindo nos cultos, gosta de ouvir a palavra, mas ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida, de fazer uma aliança com Cristo, de se tornar essa nova criatura. Essa é a sua noite. Você está aqui, levanta a sua mão, que eu quero fazer a mesma oração que eu fiz há mais de 20 anos atrás, 26 precisamente. Levanta aí a sua mão onde você está, para eu te ver. Tem alguém no nosso meio? Todos crentes, todos filhos? Não sai daqui, irmão. Se você chegou nesse lugar e você sabe, porque sabe, que você ainda não teve essa decisão, não sai daqui sem tomar ela. Nos procura os pastores no final do culto, mas não sai daqui. Porque a Bíblia diz que se você não nascer de novo, você não entra no reino. E a maneira de nascer de novo é aceitando Jesus como Senhor da sua vida. Amém? O Espírito Santo vai regenerar você e você vai se tornar uma nova criatura. Se você está aqui nessa noite e está sentindo alguma coisa, algum sintoma de enfermidade também, nós podemos orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você está aqui precisando de oração por cura, nós vamos orar. E a oração de concordância pode muito em seus efeitos. Tem alguém? Todo mundo curado também? Ah, temos uma pessoa. Aleluia. Ah, ela quer se reconciliar. Olha que bênção. Vou chamar a Samis para vir aqui fazer essa oração com ela. Fica à vontade, Samis. Vai fazer a oração com você e você vai repetir, amém? Aleluia. Aleluia. Se você quer oração por cura, vem aqui na frente. Enquanto a Samis ora por causa do horário, eu já quero chamar você. Aproveita e vem. Se quiser ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, isso é uma realidade para quem nasceu de novo. Se você também, querido, não fala em outras línguas, você já pode sair falando porque já está dentro. Já está dentro. Você só vai aprender a fluir com aquilo que já está dentro de você. Se você é essa pessoa, vem aqui. Aleluia. Aonde você estiver, a gente vai orar com você. É uma igreja cheia. Eita glória. Aleluia. Se tiver alguém que também deseja se reconciliar, mais alguém, vem aqui se você estava afastado dos caminhos do Senhor. Essa é a noite. Queridos, nós sabemos que o diabo tem tirado muita gente do caminho, porque não conhece essas verdades. E aí fica se decepcionando com Deus, acha que a palavra não funciona. Não, é você que vai fazer essa palavra funcionar na sua vida. Aprendendo a colocar a sua fé em ação, aprendendo a andar na palavra, e as coisas vão acontecer, amém? Você pode levantar suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que ouviu a tua palavra nessa noite. Eu creio, Senhor, numa chave virando. Uma chave virando dentro delas, Pai. E em nome de Jesus, todas as prisões emocionais,
Tudo aquilo que estava tentando prender os teus filhos, Pai, para não viver e não praticar a palavra e não andar sobre essa palavra. Eu declaro caindo por terra toda cadeia emocional, toda prisão emocional, toda intimidação do inferno, todo temor, todo medo de Satanás de não viver as Escrituras. Eu declaro caindo por terra, vai funcionar na sua vida em nome de Jesus, porque você não depende de sentimentos, você só depende de olhar para o espelho e andar em cima daquilo que Ele está te revelando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, hein, queridos? Que palavra poderosa. Nós estamos encerrando a nossa quinta rema, mas antes disso eu queria lembrar você, né, que amanhã é a nossa aula nacional de abertura às 8 horas aqui no Rema com Sameira e Andréa, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado ao estar aqui. Traz um convidado, chama todo mundo, é aberto ao público, a entrada é gratuita, não paga nada, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, amém, nesse dia. Amanhã na nossa aula nacional de abertura. Você que deseja fazer a sua matrícula tanto para o primeiro como para o segundo ano, você pode passar na nossa secretaria e aproveitar os 10% de desconto que são válidos durante o mês de fevereiro. Amém? Então você não vai ficar de fora. Queria fazer algumas indicações literárias que estão aqui no nosso Verbo Shop, que tem no nosso Verbo Shop, para que você acrescente ainda mais no seu conhecimento aquilo que foi ministrado essa noite. É o Happy Day do pastor Bud Wright. Nós temos também Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, de Kenneth Hagin. Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Amém? Passa lá no Verbo Shop, adquira essas literaturas e você vai ser ainda mais acrescentado através de cada ensinamento desses livros. Queria falar para vocês que hoje nós temos Cantina do Zaquém. Passa lá no nosso Verbo Café, esse departamento dos 50 mais, amém, que tanto abençoa a nossa igreja, e eu sei que você vai estar cooperando com aquilo que o Senhor está fazendo através da vida deles, amém? Queridos, vão em paz, sejam abençoados na prática dessa palavra, e nós aguardamos vocês aqui amanhã às 8 horas, amém?